Em Jó, no capítulo 24, no versículo 1 e 2, está escrito assim que, visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não vê os seus dias, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. É interessante que esses dois versículos trazem uma profunda verdade, que Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. O próprio sábio Salomão, ele diz, quando escreveu o seu livro em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para juntar pedra, para espalhar pedra, enfim, há um tempo determinado. E Deus, ele colocou todas as coisas dentro de uma ordem disposta. Deus estabeleceu uma ordem a qual a alma, ela transita quando ela começa a buscar a própria consciência. Mas infelizmente parece que esses limites foram removidos e parece que aqueles que falam que conhecem a Deus não conseguem discernir esses tempos. E por isso não obedece até os limites estabelecidos por cada período da vida espiritual. É interessante, mas quando você lê esse texto, esse capítulo inteiro, você percebe que quando não se há o discernimento dos períodos espirituais, começamos a fazer tudo aquilo que não está estabelecido dentro dessa ordem. É algo para se pensar. E visto que do Todo-Poderoso, como diz o texto bíblico, não se encobrir os tempos não estão encobertos para Deus. Para Deus ainda, esses tempos falam em períodos da vida espiritual que nós devemos considerar, né? Cada um vive o seu período, cada um vive a sua própria experiência espiritual, e que Deus estabeleceu isso, para ele não está encoberto isso. Isto tem uma validade e deve ser aplicada na vida de cada um, porque os tempos são atemporais. Uns vivem em determinados períodos, outros vivem em outros períodos, mas eles existem e devem ser considerados. E para Deus não estão encobertas essas coisas. Porém, a falta de discernimento, a falta de uma comunhão mais próxima com o Senhor, nos impede de entender esses períodos e, por assim fazer, removemos os limites estabelecidos dentro dessa ordem e roubam os rebanhos, como diz o próprio texto bíblico, e assim por diante. Jó vai narrando aqui toda a situação que acontece quando nós não observamos o tempo do Senhor, o tempo determinado para todas as coisas, o tempo que Deus estabeleceu para cada um, e que devemos avançar dentro dessa ordem, dentro do crescimento na graça, no conhecimento do Senhor, e que nós devemos avançar até chegar àquilo que Ele considera como a perfeita vontade de Deus. Saímos do caos, da ignorância, saímos do mais profundo do desconhecimento, e através desses limites estabelecidos, desses períodos, nós vamos avançando em consciência até atingir a consciência plena, da plena vontade de Deus para a nossa vida. Mas infelizmente os rebanhos foram roubados, os rebanhos foram conduzidos de maneira que esses limites não foram observados. Mas deixamos claro essa verdade, que para Deus isto ainda não está encoberto, e Ele considera.
que nós a observamos também, se queremos realmente avançar e seguir em frente nessa comunhão.